Fala, investidores. Essa semana teve a reunião do Copom e teve uma queda da taxa Selic. Então, alguns investidores começaram a se perguntar o que fazer com os investimentos. Então, a gente vai falar sobre a queda da Selic, vamos falar sobre os cenários futuros disso aí, vamos falar sobre a relação da Selic com alguns dos melhores investimentos e vamos falar como planejar os investimentos diante desse cenário aí. Então, para quem não sabe, o Banco Central ele reduziu a taxa Selic em meio ponto para 12,75 e indicou futuros cortes da mesma magnitude. Então a taxa de juros ela veio de uma alta crescente, desde janeiro de 21 ela estava em 2%, então aqui em outubro de 2021 ela começou a subir mais excessivamente aqui e manteve-se num platô aí durante quase todo o ano de 2022 e agora em 2023 ela começou a baixar. A expectativa do mercado, de acordo com o relatório Focus, é que chegue até o final do ano a 11,75% e para o ano de 2024 a 9% a taxa Selic. Essa expectativa ela ratifica a opinião de alguns analistas de que teremos um soft landing, uma aterrissagem suave, que é quando o Banco Central ele tem uma tarefa difícil de reduzir a inflação após um aperto da política monetária sem desencadear uma recessão. Pois para combater a inflação, as autoridades aumentam as taxas de juros, tornando o crédito mais caro. Isso reduz a demanda agregada e tira parte da pressão inflacionária da economia. O desafio é não tirar a pressão demais e inadvertidamente provocar uma recessão. Então, como já sabemos que a tendência da taxa Selic é baixar, quais são os indicadores relacionados com a taxa Selic? Vamos ver aqui. Temos o CDI. CDI são certificados de depósito interbancários, então ele acompanha os acréscimos e decréscimos da Selic. Não é uma regra, mas normalmente o CDI ele é meio ponto percentual abaixo da Selic. Então, se ela está a 12,75, o CDI ele está em 12,25. Mais ou menos isso aí. Então, nos nossos investimentos, se a gente tem um investimento que está atrelado ao CDI, ele vai ser 100% do CDI, por exemplo, se a taxa Selic vai estar 12,75, o CDI vai estar 12,25, então esse investimento ele vai render 12,25 ao ano de juros. Também temos a taxa referencial. A taxa referencial ela serve para reajuste do saldo devedor dos investimentos e também ela está atrelada à poupança. Como que funciona a poupança? O retorno da poupança ele é de 0,5% ao mês, sempre que a Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Esse 0,5% ao mês ele é somado a TR. Então a Selic ela serve além de definir o valor da poupança, esse 0,5%, quando estiver acima de 8,5%, ela está dentro da TR, que é somada a esse 0,5% aí. Quando a taxa Selic for abaixo de 8,5%, a remuneração da poupança é de 70% da Selic. A Selic também funciona como uma ferramenta para controlar a inflação. A Selic também funciona como uma ferramenta para controlar a inflação, que é medida através do IPCA e do IGPM. Então, o governo ele aumenta a taxa de juros quando a inflação está alta para dar uma freada na economia e ver se baixa a inflação. A grosso modo é isso aí. E a Selic também serve como referência para alguns títulos do Tesouro Nacional, como o título Selic 2023 e o Tesouro Selic 2029. Então, quanto que rende os nossos investimentos diante desse cenário? Veja bem, uma LCI e uma LCA que pagam 90% do CDI vai ter um rendimento líquido na faixa de 9,67%. Eu falo rendimento líquido porque aqui a gente está descontando a inflação. Tem que falar em juros reais quando a gente está observando isso aqui. Veja bem esse exemplo aqui, ó. Esse aqui ele explica bem a diferença dos juros reais para a taxa Selic. Aqui em cima nós temos a Selic e aqui nós temos a inflação. Então, quando nós estamos falando em juros reais, estamos falando desse spreadzinho aqui, ó. No caso do Brasil, nós temos uma das maiores taxas de juro real do mundo. Está na faixa de 8,16, que é o que está sendo demonstrado naquele outro gráfico que eu mostrei para vocês, ó. Nós estamos com o juros real em LCI a 9,6%, CDB que rende 72% do CDI, ele vai estar a 9,15%. Às vezes você pode encontrar CDBs que rendem mais. Por exemplo, aqui na Nubank, nós temos um CDB que renderia, se a gente aplicasse R$1.000, ao longo de 12 meses, 140.
reais. Então ele vai ter um rendimento de 127% do CDI. Esse rendimento do CDBs ele é variável. Quando a gente fala em bancos maiores, nós temos um CDB que paga menos. Quando nós falamos em bancos menores, nós temos um CDB que paga mais, por causa do risco, porque os bancos menores oferecem taxas mais altas para atrair investidores, mas também possuem mais risco por terem menos recursos para garantir suas operações. O problema de a gente buscar um rendimento de CDB que pague pode ser 200%, 300% do CDI. O problema disso é uma lógica bem simples. Quem que vai querer investir num banco que está precisando do teu dinheiro? Aí que está o problema. Então tem o risco, tem a garantia do FGC, mas tem o risco também, né? Então voltando aqui. Tesouro Selic, abaixo de 10 mil vai ter um juro real de 8,95 e Selic acima de 10 mil, um juro real de 8,84. A poupança, 7,06% de rendimento. É aqui que eu falei para vocês que a poupança, ela está atrelada a 0,5% percentual, né? Acima de 8,5% da Selic, mais a TR. Então a TR deve estar em 2,5% nesse período. Lembrando que a poupança ela é isenta de IR. Então, como planejar os investimentos em cenários de alta e de baixa na Selic? É preciso entender um pouco da macroeconomia. O que acontece? Quando a taxa de juros ela sobe, os investimentos de renda fixa ganham mais, porque melhora a remuneração desses títulos e dos fundos atrelados ao CDI. Por outro lado, a renda variável, que tem maior risco, ela fica menos atraente diante da alta da Selic. Por quê? Encarece o crédito, desacelera a atividade econômica e afeta o retorno das empresas. Então, o fluxo de dinheiro ele tende a ir à renda fixa quando o juro sobe. Por outro lado, quando o juro desce, na renda fixa, os títulos que são mais favorecidos são os títulos pré-fixados. Por exemplo, letra do Tesouro Nacional, que são chamadas de Tesouro Pré-fixado, ou as letras de crédito do agronegócio, porque o investidor já sabe na saída quando será a remuneração, a rentabilidade já é conhecida. Veja bem aqui, ó, você tem um Tesouro Pré-fixado que paga 11,12% de rentabilidade. Então você já sabe que isso vai render isso aí. Então se a Selic descer ou subir, você já tem esse valor definido. Por outro lado, esse tipo de investimento aqui, ele tende a perder rendimento, porque ele está atrelado à Selic. Se a Selic vai cair, ele vai render menos. Na Bolsa de Valores, a tendência natural é que com a indicação dos juros que vão cair, as pessoas físicas buscam diversificar seus investimentos comprando ações. Então, o cara começa a perder dinheiro na renda fixa, ele tira o dinheiro da renda fixa e ele parte para a Bolsa. Na Bolsa, os setores que mais se beneficiam da queda dos juros são setores cíclicos, que são mais sensíveis à economia, portanto, sensíveis à variação dos juros, né? Como varejistas, companhias aéreas, empresa de turismo, construtoras. Então essas empresas elas são as mais beneficiadas com essa queda dos juros. E também como toda empresa que tem algum tipo de dívida, seja para realizar novos projetos, para financiar seus fornecedores, o juro alto ele eleva o endividamento das companhias de capital aberto, também afeta o preço dessas ações. Então aqui eu trouxe para vocês uma lista de 5 empresas que serão beneficiadas com a queda da Selic. De uma maneira geral, toda a renda variável, todas as empresas do país, elas são beneficiadas com a queda na Selic, porque o dinheiro ele fica mais barato. Então fica mais atrativo para a empresa fazer investimentos, para a empresa remunerar os seus investidores. Às vezes é mais barato emprestar dinheiro do que investir o próprio caixa nos cenários de juros real negativo. Então veja bem, você tem a Equatorial, ela tem uma dívida sobre EBITDA bem alta, então o resultado financeiro dela vai melhorar bastante. Taesa também vai acabar melhorando, embora essas empresas aqui, elas tenham no primeiro momento uma queda nos rendimentos, porque os contratos dela muitas vezes são atrelados a IPCA, são atrelados à inflação. O setor de ecorrodovias aqui, acho que, não sei se seria utilidade, serviços, também acabam se beneficiando, a economia começa a girar, as pessoas começam a circular melhor, fora a parte do resultado financeiro, né? Empresa de alimentação também, nem se fala, as pessoas compram mais, começa a aumentar o faturamento dela também, começa a melhorar, então, o resultado financeiro também. Empresas de varejo, a Via Varejo ela tem uma dívida alta aqui, tem uma margem bruta alta, mas uma margem líquida negativa, né? Tá dando prejuízo. Então, possivelmente, esse prejuízo aqui, ele não existiria se a Selic não estivesse tão alta. Não é culpa da Selic, a empresa está dando prejuízo. Obviamente, ela faz parte de um conjunto. Porém, seria menor o prejuízo, né? Talvez a margem líquida deles fosse um pouco positivo diante se não fosse esse cenário de juros altos. Pessoal, se vocês ficaram até aqui,
Eu peço que vocês curtam e se inscrevam no canal. Muito obrigado, eu sou o Rigon e esse é o canal Investidor Livre. Valeu!